senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Eu estou chegando a essa tribuna pela primeira vez. Uma tribuna consagrada ao longo do tempo por grandes pronunciamentos de tantos senadores eméritos que atuaram ou continuam atuando nesta casa proeminente entre todos os parlamentos brasileiros. O que me faz muito consciente da responsabilidade, tanto quanto da honra e do compromisso com os brasileiros e particularmente com os gaúchos, em especial com os 2.145.000 eleitores que me confiaram o voto e me mandaram para cá, pedindo coerência com o que sempre defendi na televisão e no rádio, de onde venho profissionalmente. E venho para trabalhar por mudanças, como acredito seja também o propósito dos meus pares. Ações que tenham por centro uma nova cultura de gestão política, do respeito ao dinheiro público e da atenção aos clamores populares por transparência, ética na política, e que tem custado tanto sair dos discursos. Estou chegando, senhores senadores, no momento tempestuoso da vida política e econômica do Brasil. E chego aqui para substituir um dos mais eminentes parlamentares dos tantos que passaram por esta casa, o respeitado senador Pedro Simão, referência de correção, espírito público, ética e amor à pátria, tendo participado dos principais acontecimentos do país nos últimos 50 a 60 anos. Senador brilhante, que daqui se despediu há poucos dias, preocupado com a situação nacional, definida como dramática, porque as coisas têm piorado no Brasil. O senador Simão saiu daqui propondo que se provoque a mobilização das ruas, principalmente pelos jovens, no que esteve mais uma vez inspirado e com um discurso a ser seguido. Foi o senador Simão que há 30 e poucos anos me convidou para ingressar na política, o que só agora faço, com muita disposição e propósitos, bafejado pelo curioso destino de vir ocupar justamente aquela cadeira tão dignificada. Quero concordar com o mestre Simão que devemos conclamar os jovens à mobilização das ruas, como aconteceu em junho de 2013, naquela memorável onda de protestos que varreu as ruas das grandes cidades contra a ineficácia do Estado, dos serviços públicos e a insatisfação com a representatividade dos políticos. E não se descarta a hipótese da volta das populações às ruas, se não tratarmos das mudanças tão insistentemente exigidas. Nesse sentido, senhores senadores, este Parlamento tem um compromisso transcendental ao encontro das aspirações do povo. O Senado não pode fugir a esta sua missão histórica. É preciso dar uma resposta àqueles que representamos, antes que se agrave uma crise institucional que se insinua por conta de uma conjuntura sombria. Um colapso de confiança, agora se materializando nas pesquisas de opinião contra o governo federal, com impressionante taxa de pessimismo levantada pelo Datafolha, mostrando que em 3 meses o bom e ótimo da presidente de novembro para cá caiu de 41% para 23%. E o ruim e péssimo cresceu de 17% para 44%. O governo, inerte, sofre profunda deterioração, o que recomenda a imediata e eficaz revisão deste segundo mandato, até agora marcado por erros e muita autossuficiência. A população está indignada, senhores senadores. Está perplexa com o que vem acontecendo. Após a eleição, esta população despertou em meio a um pesadelo
Inflação crescente, a mais alta dos últimos 12 anos. O governo perdendo o seu controle, quando a meta era de 4,5%, chegou ao teto de 6,5%, e agora com o recente festival de aumentos, combustíveis, energia, taxa Selic, etc., permite previsão de chegar-se logo ali a uma inflação de 7%, conforme os analistas e a intuição natural que todos temos. E não é só a aceleração e o descontrole da inflação. Estamos diante do desmoronamento da economia, com um PIB melancólico, quase zero, na faixa do 1%, o desestímulo à produção industrial, o desemprego daí decorrente, a ameaça de um desabastecimento de energia, fator que inibe novos empreendimentos e a atração de novas fábricas. Se junta a este caos a escassez de água na região mais populosa e produtiva do país, com repercussão na economia. De pouco adianta ouvirmos, vez por outra, que o Brasil, apesar de tudo, é a 7ª economia do mundo, porque logo se antepõe à realidade vivida por nossa gente, quando no ranking da qualidade de vida do nosso povo, o propalado IDH, pesquisado anualmente por um órgão da ONU em 156 países, mostra que há anos vimos amargando um humilde e humilhante 70º lugar, escancarando o abismo que bem caracteriza o Brasil de hoje como um país de brutal desigualdade social e econômica. É isso que o Brasil é rico em recursos, mas com uma população empobrecida, com sua maioria de trabalhadores recebendo baixos salários. E nesta crise da economia estagnada, políticas erradas, inflação crescente, insuficiência de energia, restrições a benefícios trabalhistas, elevação de impostos, volta da CID, cortes parciais de financiamentos para a educação, do injusto veto ao reajuste da tabela do imposto de renda, chegou-se agora à exacerbação com o mais explosivo e estarrecedor escândalo da história nacional. Ápice da velha e frequente praga brasileira, a corrupção com o dinheiro público. E aí, o olho do furacão envolvendo gente do governo na Operação Lava Jato, flagrando absurdos desvios de cifras estratosféricas na casa dos bilhões, dinheiro que poderia estar resolvendo grandes problemas nacionais. Algo inimaginável por qualquer cidadão comum, ainda mais por aqueles que trabalham por salário mínimo. Hediondo crime contra o Brasil, estamos testemunhando, usando a maior empresa brasileira, aquela que mais emprega, mais investe ou investia, das altas tecnologias para a exploração do petróleo, que um dia fez com que o senhor Lula da Silva proclamasse que o Brasil tinha chegado à autossuficiência em petróleo. Só que ele não sabia, como nunca sabe, que já naquela ocasião se processava nos bastidores da empresa um grande assalto, sob as vistas de omissos ou cúmplices gerentes, que a instrução judicial haverá de apurar. Resultado, senhores e senhoras senadoras, resultado de tamanha inoperância fiscalizadora por parte de tanta gente e tantos órgãos, mantém-se uma pergunta que não quer calar o tempo todo. Como ninguém viu nada durante tantos anos sobre o que se passava na administração da Petrobras, com desvios volumosos, robustos e com a dívida da estatal crescendo sempre, numa época em que o petróleo sempre deu lucro no mundo inteiro. Falo da Petrobras, senhor presidente, senhores senadores, falo com orgulho e pesar ao mesmo tempo. Com orgulho porque a Petrobras nasceu de um projeto relatado por um gaúcho trabalhista, padrão de retidão moral e política, o senador Alberto Pasqualini. Foi ele que, ao tempo do presidente Getúlio Vargas, relatou o projeto da criação da Petrobras, época em que se discutia se a exploração do petróleo deveria ser por capital estrangeiro ou pela iniciativa privada nacional. Com brilhante argumentação, Pasqualini sustentou que o aproveitamento das fontes naturais de energia do Brasil deveria ser feito não para o lucro do capital privado, mas que deveria se constituir em empreendimento exclusivamente estatal, para benefício de toda a coletividade.
Imagine com ela em detrimento do povo. Por singular coincidência, 62 anos depois, esse outro trabalhista gaúcho chega ao Senado, mas encontrando a valorosa Petrobras, maior empresa nacional e uma das maiores do mundo, tão aviltada, ultrajada por incontáveis tentáculos de corrupção, tanta gente e partidos aproveitando de uma riqueza decisiva para a redenção, ao menos parcial, da combalida economia nacional. Que estarrecedora falta de fiscalização por 10 anos consecutivos obedecia à gestão desta empresa tão importante. Ao que tudo indica, pelas apurações do diligente trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do laborioso e exemplar esforço do eminente magistrado paranaense Sérgio Moro, consequência das delações premiadas, vê-se hoje que figuras políticas ou gerenciais envolvidas concorriam para o aparelhamento partidário da estatal, com objetivos políticos de perpetuação no poder, bem como de enriquecer o bolso de corruptos e corruptores, dos empreiteiros presos, empresários e alguns beneficiados políticos, ainda por serem revelados a público. E dentro de um contexto de uma bela estratégia inteligente do juiz da causa, para não comprometer futuras nulidades processuais. No caso, senhores senadores, se de fato queremos abrir uma nova era no Brasil, o Senado deverá estar unido na busca de soluções e respostas à sociedade, removendo os constantes parasitas do dinheiro público, cortando na própria carne se necessário, enfrentando velhas mazelas e práticas viciadas. Para tanto, impõe-se a instauração de uma nova CPI, que vá às últimas consequências, inibindo os abafamentos que marcaram a recente CPI mista sobre o tema aqui no Congresso, que fez de tudo para não aprofundar o trabalho, protegendo suspeitos, chapa branca, com um final melancólico. Precisamos agora de uma nova CPI, séria e comprometida com as aspirações da população. Será um ponto de partida para pavimentarmos a tão urgente reforma política, assentada sobre a honestidade e princípios democráticos. Se há uma acusação de que o assalto à Petrobras teve por finalidade primeira ajudar as finanças do PT e seus aliados de primeira hora, vamos tirar a limpo isto. Quem não deve, não teme. Não podemos nos omitir. O discurso vitimista que se tem ouvido não leva a lugar nenhum. Sobre as suspeitas, que não sou eu quem diz, são as investigações que ainda na semana passada revelaram uma cifra de 200 milhões de dólares, mais de R$500 bilhões de propinas camufladas de doações legais, tendo como operador o tesoureiro João Vacari Neto, com função semelhante à que teve Delúbio Soares no escândalo do Mensalão. As revelações estão no recente depoimento de quem foi cúmplice do crime, o tal de Pedro Barusco, ex-gerente de serviço da Petrobras. Seriam contratos entre os anos de 2003 e 2013. Imaginem, 10 anos e os governantes nada viam e nada sabiam do que estava acontecendo, a não ser a cândida explicação de que a verba tida como legal se destinava ao processo eleitoral cada vez mais caro. Também por isso, senhor presidente, esse haverá de ser um tema prioritário, necessário e urgente da reforma política, propondo-se o fim das doações de campanha por empresas, notória fonte de comprometimentos, dependência e corrupção. O Brasil precisa da reforma política, que venha uma reforma enxuta num primeiro momento. Se quisermos fazer uma ampla reforma, acaba não saindo como há 12 anos não acontece. Devemos fazer por etapas, com 4 ou 5, no máximo, temas, aqueles mais reclamados e pontuais, para que saia logo a reforma como arrancada para uma mudança de modelo político e eleitoral do país, atacando as barganhas partidárias, o fisiologismo, os cartéis de empreiteiras, as falcatruas que tanto prejudicam a população trabalhadora e produtiva. Vivemos um presidencialismo de coalizão fisiológica no país, realidade escancarada que tem concorrido para tirar a autonomia do Congresso, tornando-se um Congresso submisso do Executivo.
Precisamos de um Senado, senhor presidente, um Senado altivo, autônomo, forte, legitimado pelo povo que nos mandou para cá. Não um paraíso na terra, como ironizava Darcy Ribeiro, mas uma fortaleza democrática, pronta para renegar a carga tributária mais cara do mundo, que não tem impedido uma casta corrupta a sugar o trabalho alheio. Um Senado protagonista que proponha soluções para ajudar o Brasil nesta hora difícil. Ou atendemos, senhor presidente, a imperiosas mudanças ou concorremos por omissão para o agravamento da crise que se esboça. Temos inalienável compromisso com o Brasil e estamos esperando a presidente que tenha o bom senso de revisar suas diretrizes de governo, fazer uma correção de rota se quiser evitar um desastre. Nós estamos começando uma nova legislatura, que não pode ficar surda diante dos clamores estrepitosos das ruas, que exigem nossa representatividade eficaz, um Brasil passado a limpo, depurado das frequentes corrupções e impunidades, um Brasil de transparência, honestidade com o dinheiro público, melhoria dos serviços, na contraprestação aos pesados impostos que se paga, mal distribuídos ou mal aplicados. Tema para outra reforma a ser encarado com prioridade e urgência, a do Pacto Federativo, senhor presidente, que no Brasil não passa de uma abstração. Somos uma federação só no papel. Na verdade, compomos um aberrante federalismo imperial, onde o rei, ou no caso de hoje a rainha, recebe nossos recursos de súditos de forma centralizadora, enquanto os estados e municípios são servilmente dependentes, à míngua e em constante procissão de prefeitos a Brasília, suplicando por socorro, assoberbados por encargos, com ônus financeiros, sem bônus correspondentes. De nada adianta a Constituição falar em autonomia dos estados se eles não têm recursos, a cada vez têm mais obrigações. O governo federal gasta muito e gasta mal. Não faz nenhum aceno presentemente ao corte de gastos, mesmo em um tarifaço asfixiante. Estou quase concluído, presidente. Asfixiante tarifaço contra o contribuinte, cada vez mais criando as abusivas contribuições tributárias, das quais nada vai para os estados, ficando privativas do governo federal, que as utiliza para sua gastança. Nem mesmo vemos sinalização da regulamentação que irá balizar os pedidos de renegociação das dívidas dos estados, como a do meu Rio Grande do Sul, que vive uma situação caótica. Urge que o Brasil seja, de fato e de direito, uma federação, com autonomia e recursos nos estados, e a União sendo uma verdadeira república democrática, de poder político identificado com o povo, sua única razão de existir. Nunca é demais lembrar que o Estado não é um fim em si mesmo, é meio para a realização das pessoas, para que tenham assistência à saúde, incentivo à educação, infraestrutura, etc. Benefícios que a população brasileira só possui muito precariamente. Nosso cidadão não pode depender de uma vontade única e voraz. Enfim, o Senado tem um papel urgente, intransferível e necessariamente catalisador da massiva discussão nacional que virou palavra de ordem em toda a extensão nacional. Mudança, positivas mudanças. Termino, senhor presidente, com uma frase do grande senador Alberto Pasqualini, que dignificou esta casa, quando escreveu: "Se queres mudar a sociedade, comece por mudar o homem. Precisamos mudar, e sem demora."